Então, vou passar a apresentar a professora Sara Laís. É professora na Universidade Católica de Moçambique, investigadora associada do SESA, ensaísta no campo da literatura e da cultura moçambicana. Em 2020 foi galardoada no Festival Internacional de Poesia e Arte Grito de Mulher, com destaque na investigação acadêmico-literária. A professora Sara nos vai falar da Micaia Wembandeiro, Mulheres, Corpos e Sociedades. Por favor. Obrigada. Muito boa tarde. Eu peço licença, eu vou falar em pé também, porque vou projetar a minha apresentação. Por favor. Enquanto se coloca a apresentação, queria dizer que estou muito grata e muito feliz por aqui estar. Agradeço de forma muito especial à professora Ana Mafalda e à professora Jéssica Falcone, não só pelo convite, mas também pelo mimo, porque sendo eu colaboradora do centro, não me coube muita coisa a fazer se não responder a dois e-mails para este evento. Então, eu estou grata por isso também, porque às vezes nos vemos sobrecarregados de trabalho e não fazemos o essencial. Então, estou grata por esse mimo. Já está? Ok. Então, eu me propus fazer uma reflexão sobre mulheres, corpos e sociedades, muito na ótica das teorias feministas, e vou começar por um apontamento muito particular, muito pessoal, que tem a ver com o fato de que, quando eu ia fazer a publicação da minha primeira obra, pedi um prefácio do professor Francisco Noa, que foi aqui mencionado muitas vezes hoje de manhã, e ele disse que a minha escrita era feminista, e eu, como não tinha feito uma boa reflexão sobre o conceito, telefonei-lhe a dizer: professor, eu vou tirar do prefácio a palavra feminista, porque na altura em Moçambique o feminismo significa, e tinha uma tónica no ativismo, significava na altura, por causa dos ativismos, mulheres que estivessem contra homens. E não era muito a minha escrita, não é muito a minha forma de estar no mundo. Então o professor disse: olha, Sara, eu já fiz o prefácio, faça dele o que quiser, mas o prefácio é da minha autoria. Eu já não me recordo se tirei a palavra ou se não, mas depois propus-me a fazer melhores reflexões sobre esta questão, e também tive a felicidade de encontrar a professora Teresa Manjato, com a qual eu tenho trabalhado em alguns textos sobre os movimentos e as teorias feministas, e daí este texto, baseado nestes objetos de análise, alguns dos quais eu não vou referir com profundidade, foram falados hoje de manhã. Por exemplo, As Mãos dos Pretos, de Luís Bernardo Onguana, é um dos meus objetos de análise para reflexão hoje, mas não me vou deter muito a ele, mas a perspectiva da análise desse texto e de todos os outros que ali estão vai ser baseada nas teorias feministas e na memória. Vou fazer uma referência ao poema Apelo e poema para um Amor Futuro, que é de Noémia de Souza, referências breves à Pátria que me pariu, que é de Celso Manguana, Balada de Amor ao Vento, de Paulina Chiziane, Sina da Ruanda, aqui da Virgília Ferrão. Relativamente às práticas criativas, também vou falar sobre Walking Woods, de Sónia Sultuane, uma performance Me Apetece, da Eneli Panga, Cartas para Meninas Mal Comportadas, de Eliana Anzualo. Estes são os meus objetos de reflexão, baseados na ideia de que a literatura interpela a sociedade e vice-versa, e baseado também no pensamento de Cândido, que diz que a literatura é muito mais do que a questão estética, é também a questão social. Pode passar.
O meu quadro teórico é destes autores todos, mas não me vou deter a eles, vou só reiterar a ideia de que a minha reflexão está baseada naquilo que foi proposto neste painel, falar sobre a literatura e sociedade com a tónica do género, por isso é que eu vou falar sobre escritas de mulheres e representações de mulheres na literatura, e sobre isso aquelas autoras que eu ali coloco são o meu guião, porque elas falam que é preciso dar voz à mulher, é preciso pôr a própria mulher pelo seu punho a falar sobre si própria ou sobre a representação dessa própria mulher. E a teoria feminista não é exatamente uma escola, como diz Schuller, é um movimento, e sobre esse movimento tem ali dois autores que dizem que há tónicas que são dadas de forma a reforçar a dominação masculina, mas há tónicas que são dadas por forma a estabelecer uma paridade entre homens e mulheres, sem se pensar na ideia de vencidos e de vencedores. Relativamente à memória, eu vou buscar reflexões que nos deem ideias de que é preciso que nós voltemos ou recuemos a tempos antigos para deles fazer reflexão a partir daquilo que tem a ver com as nossas identidades, com a nossa história e, quiçá, com a cultura. E, relativamente às práticas criativas, eu vou-me basear em Richard Schechner, que fala sobre a performance, sobre como é que nós podemos intervir na arte, na vida e na sociedade a partir da poesia, da literatura, da música, ou a partir da música. Como é que podemos intervir artisticamente na vida social? Pode passar. Então, começaria por uma releitura que eu fiz à obra de Luís Bernardo Oana, detive-me ao conto Às Mãos dos Pretos, e não fiz aquelas leituras que nós estamos habituados a fazer, que é olhar para o texto escrito numa perspectiva do contexto colonial. Eu olhei para a história As Mãos dos Pretos e, se lembrarem, muito rapidamente, não vale a pena contar a história, mas se lembrarem, há um personagem que questiona a vários homens o porquê das mãos dos pretos serem mais claras que o resto do corpo. E todos estes homens, estamos a falar, recordo, da escrita das mulheres ou a representação das mulheres, não é? Todos estes homens dão uma resposta racista e muito fora daquilo que é a sabedoria ou científica ou coletiva que hoje nós temos. Só a mãe do menino é que responde que as mãos dos pretos tinham que ser mais claras que o resto do corpo, porque tinha que assim ser, e isso marca que as obras dos homens são iguais, são diferentes as obras, mas os homens têm a mesma essência, não é? É para dizer que a essência humana é a mesma no mundo. Só uma mulher, a leitura que eu faço à luz das teorias feministas, só uma mulher é que dá esta resposta, digamos, com sabedoria. Por isso é que eu digo aqui, esta sabedoria tem sido silenciada, mas está aqui representado neste livro, a partir deste conto, o poder de uma mulher. Podemos passar tinha pedido ao Lucílio, está ali ele, para ler este poema. É um poema que está no livro Sangue Negro, da Noémia de Souza, e também, depois do Lucílio fazer a leitura do poema para me ajudar, eu vou dizer porque é que o trouxe para esta reflexão sobre o deixar a mulher falar, o deixar o poder da mulher brotar ou ser representado pela própria mulher. Apelo Sangue Negro. Quem terá estrangulado a tua voz cansada de minha irmã do mato? Eu, mamani. Quem terá fuzilado a voz heróica de minha irmã do mato? Que desconhecido cruel cavalo marinho terá fustigado até matá-la? Ó África, minha mãe terra, diz-me tu, que foi feito da minha irmã do mato, que nunca mais desceu à cidade com seus filhos eternos, um nas costas, outro no ventre, com o seu eterno pregão de vendedora de carvão? Obrigada, Lucílio.
Então, outra reflexão que eu trago é a partir deste poema, a partir do qual há uma sugestão de se dar voz a uma mulher, resgatar a voz de uma mulher, sobretudo aquelas mulheres que vivem aquela condição em que não são responsáveis, não são donas do seu corpo. Elas têm um bebé no ventre, está ali, as partes destacadas, um bebé às costas e têm que ainda trabalhar para prover para a família, para estes bebés. Então, este poema, à luz destas teorias, me faz lembrar que é preciso dar ou resgatar a voz destas mulheres e também tirá-las deste silenciamento delas não poderem ser donas dos seus corpos. Podemos ver o poema a seguir, também é de Noémia de Souza. Lucílio, faz-me o favor. Um dia, não sei quando nem onde, o homem que eu amarei será tal e qual eu no fundo. Suas mãos, como as minhas, estarão calejadas do dia a dia e seus olhos terão reflexos de aço, como os meus. E quando em mim se fizer o milagre, quando do meu grito de morte surgir a vitória máxima da vida, então eu estarei completa. Mas só depois da paz descer sobre o meu campo de luta. Antes disso, não. Para meu amor futuro, que me completará, para esse amor distante, escrevi este poema. Que tu o leias um dia, amor que não conheço, quando me surgires, embrulhado em mistério, e minha alma e meu corpo palpitarem de reconhecimento. És tu, que aquele que amarei o leia e me leia neste poema que lhe escrevi. Vou correr um pouco, porque já me alertaram que não tenho muito tempo, mas este poema, de uma forma geral, fala sobre uma possibilidade de algo que não existe, de um sujeito poético que é mulher e que quer igualdade com um tal homem, o tal amor futuro. Então é sempre uma possibilidade, por isso é que eu falo de uma utopia da horizontalidade, porque não é um fato consumado, mas é um sonho por vir. Podemos passar para outro. Trouxe também para esta reflexão este livro, ou este texto, que não é, e é parte daquele livro, que não é exatamente de um homem, mas já a representação ou a sugestão de uma mulher, sendo que esta mulher é a Terra. E neste livro, os vários poemas de Celso Manguana dão-nos esta ideia de desespero por um país que possa ser Moçambique, no qual várias questões sociais não correm como seria desejar, mas toda esta dor, toda esta desgraça, a guerra, a loucura, e o autor nos convida para vários lugares de exílio, por exemplo, o amor, a memória, a loucura, que é para estarmos ausentes de nós. Então, todo este texto, todos os textos no livro, nos falam, nos remetem à ideia de uma pátria na qual nós não temos lugar, na qual a dor nos convoca a estarmos ausentes. Então, eu trago este poema por causa da ideia de subalternidade política e perda de cidadania a que ele nos remete. Sobretudo, esta perda de cidadania recai, se nós nos lembrarmos do discurso da quiescência, recai sobre a mulher. Pode-se passar. Este livro dialoga com a Nação Pária, de Adelino Timóteo, no qual também há uma pátria na qual nós não temos lugar, e esta pátria até acaba desaparecendo pelas desgraças a que tem sido sujeita. Livro que também dialoga com aquela música que todos conhecemos, que é de Gabriel Pensador, um cantor brasileiro. Depois podemos discutir isso mais tarde, podemos passar. Trago outra obra da Lavra de uma Mulher. Desta feita, a discussão tem uma tónica ligada à cultura
Não vou ler tudo o que ali está, mas devo lembrar que a primeira parte destacada, não beberemos mais a água na concha da tua mão e como o milho serás amassada, são as duas questões que me fizeram trazer este livro e este excerto. A primeira parte destacada discute a condição da mulher na perspectiva de que uma menina numa casa é o garante de todo o sustento da família e que ela é a água, é a fonte de vida para aquela casa. E quando ela se casa, se virem o contexto do texto, quando ela se casa, há uma grande perda naquela família. E quando ela se casa, dada a dificuldade das relações humanas e, sobretudo, das relações no casamento, é como se ela fosse para a escravatura, é o que nos remete a discutir a Paulina Chiziana. Daí esta ideia de como o milho serás amassada. Há uma ironia, há um exagero nisto tudo, mas é para refletir o quão a condição da mulher numa relação matrimonial é difícil. Podemos passar? Trago o livro Sina da Ruanda, de Virgília Ferrão. Como puderam ver também no início desta mesa, ela é uma escritora que dá poder às mulheres. Se lembrarem na história que ela contou, no conto que foi passado, dá poder às mulheres. Neste livro eu gostava de destacar 4 mulheres, mas gostava sobretudo de dizer que é um livro que nos remete à questão de mulheres e poderes, porque ele é escrito com um pano de fundo sobre os prazos da coroa. Os prazos da coroa existiram em Moçambique entre os séculos XVII e XIX, e eram, grosso modo, grandes extensões de terras pertencentes a mulheres, e essas mulheres eram, para além de detentoras deste poder sobre a terra, tinham exércitos e geriam esses exércitos. Então, eu trago isto como memória porque o poder, e as senhoras, essas mulheres são designadas donas, estas donas já não existem, este poder que as mulheres tinham já não existe, há uma memória que fica, ou que nos é trazida a partir da obra de Virgília Ferrão, que é para nós reconstituirmos a nossa história, ou sugestão de reconstituir a história, ou as nossas identidades, mas vou destacar o fato de que é uma história que acontece em 2 partes, uma no passado e outra num presente, que é uma reencarnação. Então, há uma mulher que tem o poder de ligar as 2 histórias a partir de um processo de... Não é hipnose, faz uma palavra, mas que ela rememora aquilo que foi o passado e introduz a todos os personagens da história as histórias do passado e porque é que elas estão a acontecer de determinada maneira no presente. Há uma dona, que é a dona Luísa Noronha, que é dona de exércitos e é dona de terras. A sua voz é posta de maneira a se sobrepor sobre a do marido, assim como vimos no conto anterior que a Virgília trouxe. Há uma mulher também, uma terceira mulher, que é serviçal, mas ela é filha dos antigos donos da terra, dos nativos, e sendo serviçal, a sua voz se sobrepõe à voz dos filhos do patrão. Então, são mulheres com poder, são mulheres poderosas que ela traz. E falaria numa última mulher, que é a Maria Cristina, que é defensora do ambiente e é defensora também do fato de não se poder substituir o lugar da Ruanda por um centro comercial. Então, já me estão a acenar aqui para correr. Fica a sugestão de ler este livro, povoado por mulheres com voz, mulheres poderosas, e também um livro da Lavra de Mulheres. Vamos, por favor. Relativamente às práticas criativas, eu trouxe trabalhos de 3 mulheres, vou falar muito rapidamente sobre elas. A primeira das quais é a Sónia Sultano, que aqui está, e depois ela pode dar pormenores sobre o Walking Woods, se quiser, mais tarde. Mas eu trouxe este trabalho da Sónia, porque a Sónia é poetisa. Ela gosta de ser chamada poeta, peço desculpa. A Sónia é poeta, entretanto, ela fez um trabalho plástico que é
naquele vestido, que o modelo ali, a boneca, é a própria Sónia. Ela escreveu, pelo seu punho, várias palavras no vestido e pôs-se a circular por toda a sociedade ou toda a cidade e até fora dela, num projeto ao qual ela designou Walking Woods. E a mim este trabalho me remete à ideia da arte que interpela a sociedade, porque mais do que as palavras que possam estar dentro de um livro, são palavras que às quais ela deu movimento, fê-las passear pela cidade, e este trabalho, mais do que ser a humanização e a materialização da palavra, é um trabalho que pode ajudar a fazer a dinamização para o gosto de ler, para o gosto pela literatura, porque, pelo que ela conta no livro, há um livro sobre o projeto, as pessoas interpelavam-na para conversar com ela sobre o porquê dela estar trajada com um livro com palavras escritas e porquê que aquelas palavras se movimentavam. Isto, para mim, é uma prática criativa que permite fazer a dinamização literária. Mas depois a Sónia vai trazer os pormenores, podemos passar para outro trabalho dela, ela sendo poeta e artista plástica. Por exemplo, se olharmos para aquela terceira imagem, há uma boneca que tem por dentro. Esta obra plástica está exposta no Camões, não é? Na Biblioteca do Camões, tem palavras dentro de si. É uma forma também de materializar a palavra, da plasticidade. E eu trouxe esta fotografia porque é o trabalho dela no diálogo com outras artes e no diálogo com sociedades, como é o caso do segundo cartaz, que é do evento. Podemos avançar? Aqui também não vou ler, mas o que eu devo dizer é que vou passar a duas poetisas que, sendo... já estou a ir. Vou só falar sobre este slide e o a seguir. São duas poetisas, a Enia Lipanga e a Eliana Anzualo, que, a partir de um trabalho de performance, poesia, representação, música, dança, numa atividade multidisciplinar, elas criam aquilo a que podemos chamar Mulheres, Arte e Resistência, para mostrarem que as mulheres também podem participar na arte e utilizar as palavras que quiserem e utilizar ou mostrarem autoridade sobre o seu corpo, são donas do seu corpo e fazem isto, obrigada, através da arte. Isto ajuda a destruir estereótipos. Este poema, que até está esteticamente também bem escrito, mas que choca as pessoas, tem ajudado a Enia nas performances que faz sobre os questionamentos que ela faz sobre o status quo da arte, sobretudo no tipo de palavras que as mulheres possam utilizar. Não vou ler o poema, podemos passar para o slide a seguir, e vai ser o último. Ainda na ótica da performance, temos o trabalho que foi feito pela Eliana Anzualo. Antes de publicar este poema e outros em livros, está ali a capa, ela fez também um trabalho similar ao da Enia, na verdade tem feito, e até trouxe esta peça a Portugal. Ela nos remete ao debate sobre assuntos escondidos, não é? Sobre relações homoafetivas, sobre relações homoeróticas, e é um debate que não tem estado a ser feito em Moçambique. Hoje eu trago para aqui porque é para mostrar este crescimento da Micaio Mbondeiro, a partir do qual, em 50 anos, vários ou diferentes tipos de linguagens e de arte têm estado acontecendo em Moçambique, até porque eu comecei pelo mito de criação que é o Luís Bernardo Oana. A seguir a isto, o que eu tenho são só considerações finais sobre as quais eu posso falar na nossa conversa. Obrigada por me ouvirem. Muito obrigada, Sara, professora Sara. Vou passar a palavra ao último orador desta mesa, que é o Delmar Maia Gonçalves. Peço que também respeite o tempo.
É escritor, presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora e autor de mais de uma dezena de livros, entre eles Moçambique Novo, O Enigma, Mestiço de Corpo Inteiro e Fuzilar a uma Utopia. Distinguido com diversos prémios literários internacionais, incluindo o Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro, 1987, o Prémio da Lusofonia de Literatura, 2017, e o Troféu Cultura Sem Fronteiras. Foi nomeado embaixador da paz pela Universal Peace Federation. E hoje nos vai falar de percursos e singularidades, literaturas na diáspora, da intervenção literário-cultural à intervenção social nas questões de género. Bom, primeiro estou em desvantagem aqui no meio de tantas mulheres. Aliás, estou sempre no meio, estou entre mulheres ou no meio de mulheres. Começa em casa, não é? Eu tenho 6 irmãs e sou o único homem no meio de irmãs. Bom, e tenho uma filha que não quis vir porque quando soube que a Paulina Xiziano não vem, não quis vir. Ela contava que a Paulina também viesse. Bom, a minha intervenção tem muito a ver, é um cruzamento, digamos, entre o percurso da literatura, não sei se vou chamar a moçambicana ou se literaturas na diáspora, não é? Onde encaixa a moçambicana também, e da intervenção literário-cultural, a intervenção social, porque muitas vezes vejo-me no meio também às vezes de questões que têm a ver com a sociedade portuguesa e como um ativista imigrante, digamos, também, que tem alguma intervenção nessas áreas, não é? Em que os imigrantes têm uma palavra a dizer e é preciso desenhar também algum percurso a ser seguido ou não pelas diversas comunidades de imigrantes. Portanto, não será só mulheres, mas também, então vamos dizer, mulher imigrante. Entre elas, a mulher moçambicana. Portanto, do meu percurso pessoal, social, escolar, académico, cultural, literário, associativo, religioso e político também, destacaria desde logo a única equação que esteve sempre presente, a minha matriz identitária moçambicana. E tudo girou em torno da minha moçambicanidade. E nessa altura eu via-me assim meio perdido no meio de tanto cabo-verdiano, guineense, angolano, brasileiro, e aqui com muito poucos moçambicanos. No entanto, havia necessidade de dizer aonde pertenço. E eu fazia parte até, muita gente gozava com o facto de eu dizer sempre que eu era de uma geração do homem novo, proveniente de Moçambique, e carregava aquela carga ideológica e, claro, criava até algum rebuliço, havia a parte cómica quase, não é? Da parte dos meus colegas. Mas, de facto, tirando a carga ideológica, o indivíduo que cresceu numa sociedade que enfim, saiu do colonialismo, o pós-independência, e nós estávamos a construir uma nação, nova nação de várias nações. E então essa questão esteve presente também comigo, sempre me acompanhou, e eu tentava encontrar um caminho que pudesse também congregar moçambicanos. E aqui não há muitos, mas os que há também tinham essa sede, essa necessidade de afirmarem a identidade, de terem um espaço de diálogo, de terem um espaço de afirmação,
de se dar a conhecer. Ela existe, é preciso dar-se a conhecer. E não estou a falar da imigração recente, enfim, da vinda recente de moçambicanos que chegam a Portugal e estabelecem-se e conseguem, enfim, estão na RTP, estão na RDP, estão em vários sítios onde normalmente os moçambicanos não estavam, não tinham muita representatividade assim no espaço público, não é? Então nós decidimos criar o Centro Cultural Luso-Moçambicano, que foi uma iniciativa do artista plástico Lívio de Moraes, de que eu era vice-presidente. Como há poucos moçambicanos, obviamente é fácil a escolha, os que são encontrados. Depois surgiu também a Associação dos Amigos da Obra de Inácio Matosinho, que era outro artista plástico, que entretanto já regressou a Moçambique, também era vice-presidente, mas... E a Associação dos Amigos da Cidade da Matola, porque aqui havia a Casa de Moçambique e pouco mais, não é? Havia a Casa de Moçambique, já era anterior à independência, depois voltaram a revitalizar em 97, salvo erro, com antigas glórias do futebol. Mas, de facto, o que eu notava era quase a ausência de mulheres. A mulher moçambicana na diáspora era muito pouco participativa. Em 2008 eu decidi fundar o encontro de escritores moçambicanos na diáspora e procurei aqueles escritores que, enfim, começaram a publicar em Moçambique. Estou a falar de Ascêncio de Freitas, de Nuno Bermudes, de Rui Guerra, que está no Brasil, do Guilherme de Melo, do Jorge Viegas, do José Pádua nas artes plásticas, Manuel Matsim, que é um juiz moçambicano. Depois havia os artistas plásticos, outros, Inácio Matsim, Roberto Chichorro, São Passos, que é uma senhora, a Didi Mestre, outra senhora, e pouco mais, portanto, além da Lara Guerra. Então, este encontro conseguiu congregar moçambicanos, ou aqueles que se identificavam como tal, não é? E em 2010, eu e alguns familiares decidimos criar o Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora e a CMD Edições. E a CMD Edições começou a procurar mais moçambicanos e moçambicanas. Encontrávamos muitas artistas plásticas que não eram muito conhecidas, não é? Mas dávamos a oportunidade a que elas fizessem capas dos livros. Portanto, criámos uma revista que é Milanos da Diáspora, criámos outra que é Cadernos Moçambicanos Manguana, Rio dos Bons Sinais, Licungo, uma série de publicações que era com esse intuito de juntar moçambicanos sempre. E a oportunidade também de os artistas plásticos publicarem capas para os livros e divulgarem a sua obra e darem-se a conhecer como artistas. Em 2014 surgiram 2 convites irrecusáveis para ser diretor literário da editorial Minerva, em Lisboa, fundada em 1927, e para ser curador do Festival Internacional Grito de Morrer, que é baseado na República Dominicana e é organizado pela Organização Internacional de Poetas Mulheres. E foi nesse âmbito também que, uma vez que eu estava muito preocupado era com os moçambicanos, comecei a dar indicações de personalidades de Moçambique que pudessem ser também galardoadas. Então houve algumas, não é? A
Sônia Sultuana, Sara Laís e tantos outros, que algumas não são da área da literatura, porque nesse prémio não há só galardões para escritoras, mas também para todas as áreas de trabalho. E, entretanto, também me convidaram para fazer parte do Prémio Fémina, da Comissão de Honra, que era uma espécie de júri, e nesse âmbito também várias personalidades de Moçambique. Obviamente eu puxo sempre a brasa, a nossa sardinha de Moçambique, que é indicar moçambicanas, porque interessa-me a mim que essas sim ganharem uma projeção que às vezes não é fácil. Eu sei que não é fácil, continua a não ser fácil para as mulheres, infelizmente. Portanto, avancei nesse sentido de associar o projeto ao CMD, que presido, e temos feito esse trabalho desde 2014, portanto, até a data. E vamos continuar, obviamente, isso acho que é importante que isso continue a acontecer, não é? Depois, eu tinha aqui umas anotações que têm a ver com prémios, que eu queria, aproveito o facto de estar aqui a senhora embaixadora, porque durante muitos anos eu vi-me envolvido em vários prémios e dava a conhecer sempre a embaixada. E eu dava a conhecer pela seguinte razão, é que já tiveram muitos premiados dos PALOP, de Angola, de Cabo Verde, sobretudo de Angola e Cabo Verde. De Moçambique tinham sempre conhecimento, mas ninguém participava. Portanto, estou a falar do Prémio Ferreira de Castro, que eu próprio ganhei uma vez. Estou a falar do Prémio La Atrevida. Estou a falar do Prémio... Há muitos prémios. O próprio Prémio Fémina não é assim tão conhecido em Moçambique. E acho que era de todo interesse que em Moçambique mais mulheres fossem indicadas, nomeadas, mas isso pode ser consertado. Entretanto, existe um prémio também do Movimento Internacional Lusófono, que é a personalidade lusófona, desde 2010. E até hoje nunca foi premiada uma mulher. Foram sempre homens. De Moçambique só ganhou uma vez e eu faço parte desse júri, só ganhou o Dr. Manuel Araújo, que é presidente do município de Quelimane. Mas eu acredito que foi em 2017, portanto não há relação. Mas foi de facto, isto tem a ver com muita coisa que vai sucedendo, não é? Em Moçambique, sobretudo. E era importante, de facto, que houvesse mulheres. E há mulheres. Tanto em Moçambique como na diáspora. Sobre o meu percurso enquanto autor, e eu vou encerrar esta questão da mulher, porque acho que é muito sensível, mas também muito sinceramente, preocupa-me a ausência de mulheres em muitas áreas onde elas existem, mas não têm visibilidade. É por alguma razão e isso tem que mudar. Sobre o meu percurso enquanto autor, eu considero-me um dadaísta convicto, vejo uma necessidade permanente de afirmação da minha liberdade, porque para mim é mais importante o que acontece para que uma obra existe do que a própria obra. Isto é discutível, há muita gente que escreve e volta à obra quase permanentemente, não é? Até achar que está perfeito. Então é quando avançam para a escrita final ou a publicação. Eu não concordo. É uma questão de processo, de modelo, de funcionamento, de trabalho, etc. Portanto, este minuto de verdade
só é possível a partir de uma disponibilidade total, correspondente a uma total ausência de preconceitos, num grau de contemplação onde a palavra se apresenta tal e qual na sua pureza máxima. Portanto, concordo com Marcel Duchamp, que dizia, ao fazer um exercício sobre o gosto, escolhi um objeto com poucas chances de ser amado. Relembrando o escritor angolano Pepe Tela, um testemunho dado numa publicação da Casa de Estudantes de Império, ele afirmou o seguinte: escritor é aquele que sente a necessidade de transmitir algo que sente, seja objetivamente importante ou não. Para ele é importante e é isso, obviamente, que conta. Isto é, para o escritor, é importante. Recordo outro ponto de vista expresso num ensaio sobre a minha poesia pelo antigo presidente da Academia de Letras de Trás-os-Montes, o Dr. Amadeu Ferreira, infelizmente já falecido, em que este afirmava perentório: esta não é, pois, uma poesia neutra ou fora do mundo. Bem ao invés, ergue-se como um espinho espetado no poeta, em toda ela perpassando denúncias sem fim. E aí a questão nem sequer se coloca naquele ponto de vista que muitas vezes surge, que é dizerem que existem poetas de combate, poetas de intervenção. Eu não acredito muito nisso. Portanto, como poeta dadaísta, escrevo sobre tudo. Não tenho uma fronteira que me limite. Digamos que vou escrevendo o que me apetece. Já o escritor português Alexandre Honrado preferiu destacar num prefácio a um dos meus livros o seguinte: depois há esta doçura de falar poetizando no poetis del mar, o mesmo que quando me fala parece dizer: olha que tenho medo de dar um grito abafado. E ao mesmo tempo há uma estonteante e sábia crítica, uma agressividade que nunca comete agressão, uma exaltação que nunca é raiva, uma apreciação que é mais discernimento, uma pátria a bolir por dentro que não contém uma só fronteira. Sobre a velha discussão académica de escolhas entre poetas maiores e poetas menores, uma equação de escolhas objetivas ou subjetivas, tenho sempre presente o provérbio africano que nos alerta para o seguinte: se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir num quarto fechado com um mosquito. Muito obrigada, Adelmar, também por ter respeitado o tempo. Então, temos alguns constrangimentos de horários, temos que fechar às 5h40 por causa da deslocação ao ISEG. Eu acho que a mesa cumpriu seus objetivos de abordar vários temas. Moçambique é muito mais daquilo que pode parecer. É um Moçambique de diásporas, de afrodescendências. As suas fronteiras são amplas, porosas. E então a minha primeira pergunta, e depois vou logo passar ao público, é se a literatura realmente dá espaço a essas outras vozes que vocês tentaram levantar, essas outras, as ausências, as diferenças, as pluralidades, as diversidades. Se acham que a literatura é um espaço de cidadania para todas essas instâncias que vocês aqui trouxeram? Não sei se quem quer responder. Eu acho que a literatura nos permite olhar por debaixo do espelho, acima de tudo. E a literatura permite-nos fazer algo.
Eu acho que eu vi o Mia Couto entrar, não vi. E agora vai sair, não vai? Pronto, as ausências. Estão a ver, as ausências fazem parte de mim. Ele... que é, exato, peço desculpa, não queria ser... Não queria ser deselegante, mas foi apenas um movimento. Eu acho que a literatura, e se me permitem, foi algo que eu aprendi desde pequenina, quando eu comecei a gostar de ler. É que a literatura está colada à sociedade, colada à vida dos homens. A literatura é a alma das palavras que é a alma da vida dos homens, daquilo que eles sentem. E as palavras que ficaram hoje marcadas foram os namoros, os buracos, tanto que eu estava a dizer ao Pimentel, vou perguntar à inteligência artificial que texto é que faria para mim a partir da palavra namoro e buraco. E o Pimentel disse, cuidado que tu vais fazer, isso pode dar qualquer coisa estranha. Mas eu acho que a literatura, eu aprendi a pensar os outros mundos e aprendi, acima de tudo, a pensar a nobreza do gesto humano, da fraternidade, da solidariedade, a partir da literatura, quando muitas vezes a vida real não nos permite, não nos ensina a ter essa coragem e essa ousadia. Ficou bem respondida. Eu acho que podemos ir para outra questão. Aproveitamos o tempo. Boa tarde, eu sou Pedro. Bem, eu não tenho assim uma pergunta propriamente dita, né? Mas não deixa de ser uma inquietação. Em relação, Virgília, pontualmente para ti, em relação à ecoficção, eu não tenho nada contra nomes, não é? Géneros, títulos, coisas novas, inventadas, muito provavelmente para coisas antigas. Mas me incomoda às vezes quando tentamos categorizar e esquecemos que muito provavelmente temos uma tradição, não é? E embora esta tal tradição não seja catalogada. Eu falo isso a propósito da ecoficção dentro dos novos géneros ou subgéneros que estão em voga, não é? Cyberpunk e não sei o quê, e afrofuturismo, etc. Dentro dessa corrente toda. Lembrei-me que nós temos na literatura moçambicana isto, particularmente a Angelina Neves, né, na literatura infanto-juvenil, em vários dos seus textos, a natureza, há sempre um diálogo com a natureza, e muitas das vezes a água, a árvore, etc., ela dialoga com os seus personagens, cria um universo particular. Né? Mas, longe da Angelina Neves, tem duas novelas que eu particularmente gosto bastante, de João Paulo Borges Coelho, que cabem praticamente dentro da categoria da ecoficção, não é? Ou da ecocrítica, que é a novela Águas e a Cidade dos Espelhos, que ainda entra para uma outra subcategorização, que é da distopia ambiental. Então, eu creio que temos muito dessa coisa. Provavelmente não seja apenas uma classificação nova, não é? Ou um nome novo para uma coisa que já existe. O Mia também tem. E eu já li textos sobre a poesia do Mia, que se fala que o Mia faz de certa forma, uma ecopoesia. Né? Enfim, por aí. A questão, a inquietação é qual é o risco que o escritor ou que o sistema da ecoficção, enfim, corre ao provavelmente transformar a literatura em algo político ou transformar a propaganda da eco, não é? do eco, em simples propaganda, não é? Bem, afinal de contas, nós sabemos que a literatura política não dá em nada, e muito menos a política literária também. É só isso. Muito boa tarde, sou Carlos Paredonda. Eu queria apresentar a minha experiência
com respeito àquela questão que foi apresentada aqui pela Crescência, não é? Sobre feitiços. Eu passei uma grande parte da minha infância, portanto, em casa de uma tia que era curandeira. Passava os meus tempos de infância a acompanhar as consultas que a minha tia fazia, as pessoas que lá chegavam para ter com ela. E para dizer o seguinte, eu citei casos em que apareceu lá um casal, não é, com a mãe do moço, vieram ter com a minha tia e queriam saber porque que eles não estavam a fazer filhos, porque estavam há mais tempo casados, não sei o que quantos. A minha tia fez as consultas e disse, olha, e a tua mãe que não quer que vocês tenham filhos. E, portanto, aquele casal saiu dali a arrastar, portanto, a mãe do moço. Enfim, também assisti um episódio em que apareceu lá um senhor, portanto, ele teve os salários dele e gastou os salários sem os apresentar à mulher. E a mulher, quando lhe perguntou pelo salário, ele disse que foi roubado, um ladrão tal lhe assaltou e levou-lhe o dinheiro. Mas a mulher o arrastou à casa da minha tia para consultar a minha tia para ver onde é que foi o dinheiro. A minha tia disse, aquela senhora que, olha, o teu marido gastou o dinheiro, não foi roubado. Não houve nenhum ladrão que lhe assaltou. Então, talvez eu discorde com ela no seguinte ponto, quando diz que a questão do feitiço tem muito a ver com, digamos assim, o acesso limitado à educação por parte de algumas pessoas. Pode ser que sim, mas eu não estou 100% de acordo com isso, porque durante o tempo em que eu estive com a minha tia, assisti pessoas formadas que iam lá ter com a minha tia, assisti pessoas analfabetas que vinham ter com a minha tia. Eu acho que é mais uma questão sociológica do que de acesso, portanto, à educação formal. E, bom, para terminar, eu quando era pequeno, ainda a ver com a minha tia, estava a ir num sítio qualquer e apanhei dinheiro, assim no caminho, acho que eram 5 escudos na altura. Levei a minha tia, olha, eu, portanto, apanhei esse dinheiro. A minha tia disse, olha, eu vou fazer um remédio, vou lavar os teus olhos para ter sorte de apanhar sempre dinheiro quando tu andares. Mas desde aquela data nunca mais apanhei dinheiro. Muito obrigado. Bem, já me pediram para ser breve, então eu vou direito ao ponto, não é? A primeira questão vai para Sheila, não é? Como é que nós hoje podemos conviver e promover cada vez mais as questões de diversidade de pensamento, de estar e de ser, quando temos cada vez mais o perigo de novas formas de totalitarismos hoje nas sociedades? E um segundo comentário ligado à conversa que o Paradona trazia para a CRI, eu acho que devíamos pensar neste conceito de feitiço. Por quê? Porque esse conceito não é um conceito africano. Não é. Busca-se nas línguas africanas, não há esta palavra. Esta palavra,
muito utilizada na França e como grande parte do que se vai se utilizando nas sociedades africanas, eu acredito que há ali um problema do choque civilizacional, como dizia o Ottington, não é? O que é que aconteceu? Desvirtualizou-se um conjunto de conceitos e dentro disto surgiram outras formas de se estar e de se ser, que levam, infelizmente, a sociedade a padecer de muito desses mal. E acresceria a isto esta visão, esta fabulação crítica, como diria a Saidiya Hartman, que você faz muito bem a respeito de como se apropria ou se reutiliza o conceito Ubuntu. E acresço a isto, já mesmo para terminar, esta ideia da filosofia como um elemento ocidental, talvez, que não é verdade. Todos os povos têm as suas filosofias e estes povos fazem suas abordagens com base em todo um conjunto de sistemas de crenças e, no caso africano, é muito baseado naquilo que é o ensaio paremiológico, tanto o provérbio como meio de emancipar o indivíduo, mas antes de tê-lo também na própria sociedade e a sua relação dentro desta mesma sociedade. Obrigado. Para ser breve. Ok, vou tentar também ser breve. Pedro, obrigada pela observação. Acho que vou aproveitar para atualizar o meu texto na versão escrita. Mas, sim, eu concordo e tenho consciência que já se tem desenvolvido este género da ecoficção, principalmente na literatura infanto-juvenil. Eu só trouxe os 2 livros, do Bento Baloi e do Miyakoto, como exemplos, mas sim, há muito mais livros na literatura contemporânea que têm abordado este tema. E quanto à pergunta que foi feita sobre o risco de ser mais literatura de engajamento, né? Eu acho que recordo-me da conversa que estávamos a ter de manhã e acho que, felizmente, há a liberdade do autor de utilizar estes novos géneros para criar a narrativa dentro da sua liberdade. Então, mesmo usando a literatura a narrativa policial, por exemplo, ou fantástica, estou-me a lembrar do livro do Lucílio, A Triste História de Barcolino. Dependendo da leitura, acho que pode-se considerar também ecoficção, porque o livro fala da relação do Barcolino com o mar, da vida dos pescadores. Então, dependendo da leitura, acho que há muitas possibilidades de trabalharmos com a ecoficção sem se tornar panfletária, é isso. Obrigada. Estava à espera que o Pedro olhasse para mim porque ele fez a pergunta. Empatia. A sua pergunta é muito interessante para uma socióloga e eu vou-lhe responder desta forma. Os totalitarismos depende dos contextos, depende dos critérios e das conjunturas que estão a acontecer por detrás dos totalitarismos, porque muitas vezes há palavras que são armadilhas. Eu costumo dizer aos meus alunos que há palavras que são caçadoras, que depois não nos deixam sair para fora e perceber o sentido delas. E muitas vezes nós usamos as palavras de uma forma até de tal maneira abusiva e quase que esvaziando do seu sentido original. Acho que quando usamos totalitarismos é preciso perceber em que contexto é que eles emergem, que condições é que levaram à sua emergência. Assim como o conceito de diversidade, que muitas vezes é utilizado como diversidade e não é diversidade, é monocultura. Só que nós usamos esta ideia de diversidade como um marketing político e discursivo. Sim, até porque eu nem sei, acho que não sei responder a essas... Não foram perguntas, foram observações, não é? A primeira, a de que, João,
João disse que não. João André. Pronto. Disse que a palavra, eu sou muito fascinada por palavras, quando diz que isto não existe, eu quero saber mais. Então, não existe, nas línguas banto ou africanas, não existe a palavra. Mas ele disse que não existe, não é? O que acontece, na verdade, esta palavra, busca-se um equivalente desta palavra francesa, fetiche, para se associar às noções de espiritualidade e de processamento do pensamento. Mas não há correspondência? O correspondente, em linguística, diríamos que não é um equivalente total, ou seja, busca-se movimenta-se uma noção de pensamento que é todo aquilo ligado ao mal e associa-se àquela palavra. E qual é o seu problema com isso? Isso rotula, por exemplo, toda uma epistemologia. É daí onde surge o problema, um pouco naquilo que dizias, Sheila, e muito bem. Às vezes, ao buscar, é um problema de tradução, ou de equivalência. Sim. E ela acaba por rotular um todo quando não é bem assim. Eu vou dar um exemplo muito prático. O livro do Guaneiras, Oscar Ribas, foi Wanda, e traduzido, aparece a palavra, parece feitiço. É um equivalente falso. Então, em relação aos qual é a diferença em termos de conceito? De equivalente, está a falar de palavra, então, e conceito, como é que nós vamos... A minha preocupação está no como se utiliza, não a palavra, mas o conceito da palavra. Qual é que é a outra...